Vladimir Vladimirovich, uma pergunta. Diga-me se isso fará efeito. O trabalho conjunto de substituição de importações. Atualmente, há muitos projetos. Sempre falamos sobre isso. Em andamento. Mas e se as empresas ocidentais quiserem voltar? O que acontecerá então? Vão desaparecer? Todos esses esforços para fortalecer a soberania tecnológica. Quanto à substituição de importações e tudo o que está relacionado a isso, com as restrições ilegais que são chamadas de sanções, e assim por diante. Bem, em primeiro lugar, nossos chamados parceiros nos deram uma boa vacina, uma vacina de independência, de soberania. E por isso, todos os nossos programas relacionados ao fortalecimento da nossa soberania tecnológica, nós certamente continuaremos. Não nos fechamos para ninguém e não expulsamos ninguém. Aqueles que querem voltar, dizemos, sejam bem-vindos. Satyanin, welcome a qualquer momento. Mas, naturalmente, partiremos da situação que se desenvolveu até hoje. Se os nichos estão ocupados, então, consequentemente, eles estão ocupados. Além disso, vamos nos esforçar, e essa é uma tarefa o governo já tem dentro das normas da OMC, mas ainda assim garantir certas vantagens aos nossos produtores nacionais e no que diz respeito a essas direções fundamentais, direções transversais relacionadas com o futuro, das nossas economias relacionadas com o futuro, dos setores da indústria. Então, claro, vamos nos orientar para as exigências do novo avanço tecnológico, reencenação, nova etapa tecnológica, e vamos dar a isso uma importância primordial. Ao mesmo tempo, claro, o retorno de alguns de nossos parceiros no Ocidente, no nosso mercado, pode refletir-se de forma benéfica nas atividades, tanto das suas empresas quanto das nossas. Já hoje, em um modo ainda fechado, mas estamos conduzindo negociações por iniciativa de alguns de nossos parceiros sobre o possível retorno deles ao nosso mercado. Tudo de forma calma, digna, com respeito mútuo e com a observância dos interesses recíprocos. O presidente da Rússia certa vez disse: estou tentando transferir para um contexto civil pacífico. Disse que estamos prontos para negociar com a Ucrânia, mas eu quero. Estou citando você, eu quero que todos entendam, e os ucranianos, que nós voltamos às negociações, 3 anos depois de tê-las iniciado, considerando a situação no terreno. Eles voltam, aqui estão certas condições, muito tempo passou, e as condições mudaram, e a situação na Terra mudou. Sejam bem-vindos, venham. Mas, como disse Vladimir Vladimirovich, aprendemos muito. Durante esse tempo, vamos tirar as conclusões apropriadas disso. E eu acredito que já estaremos observando. Você quer isso? Ótimo, venham, precisamos de vocês aqui. Se não... Então não... Se sim, vamos aproveitar o melhor. Ou seja, a situação mudou. Embora a bola esteja do nosso lado, sabemos como responder. E além disso, bem, é preciso entender que nesses 3 anos estivemos sob forte pressão. E a pressão sempre contribui para a mobilização. E ao nos mobilizarmos, fizemos muito. Portanto, pretendemos seguir nosso próprio caminho e usar apenas o que precisamos. Eu acho que isso será correto. Muitas vezes, Vladimir Vladimirovich, falamos sobre esse assunto nesse sentido. Ninguém está se fechando, mas vamos recebê-lo aqui, sob nossas novas condições, considerando a situação na Terra, e vamos pegar apenas o que precisamos. Obrigado. Vamos continuar. Mídia russa. Continua. Vamos ao primeiro canal, russo. Por favor. Olá. A primeira pergunta é para você, Vladimir Vladimirovich. Como você avalia a prontidão da Ucrânia para cessar fogo? Você já recebeu informações dos americanos. E qual será a sua resposta? Ainda uma segunda pergunta. Peço que respondam tanto você, Alexander Grigorievich, quanto você, Vladimir Vladimirovich. Moscou e Minsk estão coordenando suas posições sobre o processo de paz. E já foram realizadas hoje, possivelmente, as consultas correspondentes? Obrigado.
Quanto à prontidão da Ucrânia para o cessar-fogo. Bem, eu vou dizer agora sobre, claro, como eu avalio isso. Mas, antes de tudo, gostaria de começar com palavras de agradecimento ao presidente dos Estados Unidos, presidente Trump, por ele dedicar tanta atenção à resolução na Ucrânia. Todos nós temos nossos próprios assuntos correntes, mas muitos líderes de Estados e o presidente da República Popular da China, o primeiro-ministro da Índia, os presidentes do Brasil e da República da África do Sul estão lidando com essa questão, dedicando bastante tempo. Somos gratos a todos eles por isso, porque essa atividade é direcionada para alcançar a nobre missão de cessar as hostilidades e as perdas humanas. Segundo, concordamos com as propostas, não? De cessar as hostilidades. Mas partimos do princípio de que esse cessar-fogo deve ser tal que leve a uma paz duradoura e elimine suas principais causas iniciais dessa crise. Agora, sobre a prontidão e a disposição da Ucrânia para cessar as hostilidades. Você sabe, então, o encontro da América na reunião ucraniana na Arábia Saudita, externamente, talvez pareça como uma decisão tomada pelo lado ucraniano sob pressão americana. Na verdade, estou absolutamente convencido de que o lado ucraniano deveria ter pedido isso nos americanos de forma mais insistente, com base na situação que está se desenvolvendo, como foi dito agora, no terreno, e como ela está se desenvolvendo. Bem, certamente muitos viram que ontem eu estava região de Kursk, e ouvi relatórios do chefe do Estado-Maior-Geral, do comandante do Grupo Norte e de seu vice sobre a situação na fronteira, principalmente na região de Kursk, ou melhor, na zona de inserção na região de Kursk. O que está acontecendo lá? A situação está completamente sob nosso controle. E o grupo que invadiu nosso território está isolamento? É um isolamento completo e total. Continua. Controle de fogo. O comando das tropas ucranianas dentro desta zona da invasão, perdido. Eles tentam sair de lá em grupos muito pequenos, de 2, 3 pessoas, porque tudo está sob nosso controle total de fogo. O equipamento foi completamente abandonado. É impossível retirá-la. Ela ficará lá, isso já é garantido. Haverá apenas 2 opções, se render ou morrer, e nessas condições parece-me que no lixo, o lado ucraniano, muito bom. Seria conseguir um cessar-fogo por pelo menos 30 dias. E nós somos a favor. Mas há um detalhe em que consiste, primeiro, o que faremos com essa área de penetração na região de Kursk. Se pararmos as hostilidades por 30 dias, o que isso significa? Que todos que estão lá sairão sem lutar. Devemos deixá-los sair de lá depois que cometeram muitos crimes contra civis. Ou a liderança ucraniana nos dará a ordem de depor as armas. Simplesmente se render. Como isso será? Isso não está claro. E como serão resolvidas outras questões em toda a linha de contato, que é quase 2.000 quilômetros? E lá, como você sabe, as tropas russas estão avançando, praticamente em todos os setores de contato de combate. E lá também estão sendo criadas condições para que possamos cercar unidades inteiras, bastante grandes. Então, esses 30 minutos serão, como serão usados
para que na Ucrânia continue a mobilização forçada, para que armas sejam enviadas para lá, para que, sobre unidades mobilizadas novamente, recebam treinamento do... Nada disso será feito. Então surge a questão como serão resolvidas as questões de controle e verificação. Como nós podemos e como nos será garantido que nada semelhante acontecerá? Como será organizado o controle? Espero que no nível do bom senso isso seja claro para todos. Essas são todas questões sérias. Então, e quem dará as ordens para cessar as hostilidades? E qual que é o valor dessas ordens? Você imagina, quase 9.000 quilômetros. Quem determinará onde e quem violou? O possível acordo de cessar fogo ao longo de 2.000 quilômetros. E depois quem culpará quem? A violação desse acordo. Essas são todas questões que exigem um pesquisador meticuloso, detalhista e minucioso de ambos os lados. Portanto, a ideia em si é correta e nós, sem dúvida, a apoiamos. Mas há questões que precisamos discutir e pense. Acho que precisamos conversar sobre isso com nossos colegas e parceiros americanos. Talvez ligar para o presidente Trump e discutir isso com ele. Mas a própria ideia de terminar este conflito por meios pacíficos é apoiada por nós. Quero chamar a atenção do jornalista que Vladimir Vladimirovich já disse mais do que a pergunta feita aqui. E olhou para o futuro e até revelou um pouco em tese algumas direções para um encontro real com representantes americanos. É difícil acrescentar algo aqui. A única coisa que posso dizer é que temos uma posição unificada com a Federação Russa há muito tempo e ainda temos agora. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, os ucranianos já deveriam ter cessado todo o fogo. Há muito tempo, Vladimir estava conversando com os americanos e outros ocidentais sem divulgar isso. Eu não sei. Eu sempre digo a eles, bem, vocês, esse rapaz inexperiente, empurrado para esta guerra, embora tudo tenha começado com uma pessoa conhecida por nós e por Vladimir Vladimirovich Poroshenko. Depois de assinar o acordo de Minsk, ele tinha todas as cartas na mão e ele tinha todos os trunfos. Vamos lá, pare com isso. E isso não teria acontecido. E houve um acordo sobre Donbass, e eu estou certo de que o mesmo Donbass estaria na Rússia. Como parte da Ucrânia? Não, isso é impossível. Lá haverá eleições, e como vamos realizar as eleições? Eu digo, escuta, hoje você tem a moeda ucraniana, a grivnia ucraniana, a moeda que circula lá. O que mais você precisa? Agora, não há moeda, não há eleições. Há uma guerra e as pessoas sofrem. Foi com ele que tudo começou. Porque eu, graças a Vladimir Vladimirovich, fui envolvido nesse processo, mas ele prometeu acabar com a guerra. Havia uma oportunidade, porque não acabou com o confronto. Portanto, já deveria ter sido feito há muito tempo, mas não foi feito. Quanto à posição, já disse, ela é unificada. Mas quero chamar a atenção, já que estamos nos encontrando com jornalistas, sabem, novamente, essa, desculpem, profecia. Se os russos, a Rússia chegar a um acordo com os EUA, é o fim para a Europa e a Ucrânia, juntas, no processo de negociação entre a Rússia e os EUA, nas mãos deles está hoje o destino desta Europa, que se comportou e continua se comportando bem, enquanto na mídia, provavelmente, continuará assim de forma míope. Mas o mais importante, mais uma vez, prometendo-nos, não conseguirão nos enganar. Nós conhecemos nossos objetivos, nossos interesses, e eu já disse,
que nesta situação, quando Zelensky foi desrespeitado na Casa Branca e em todos os lugares, ele deveria refletir, sentar-se. 3 povos eslavos sempre viveram em uma situação normal, sentar e negociar. Veja, ninguém vai ajudar a Ucrânia. No início da guerra, os americanos levantaram a questão dos metais de terras raras. Não. Mas agora levantaram. Parece que Zelensky está certo. Bem, não, naquela época não se falava sobre isso. Por isso ele ainda vai voltar aqui, se não ele, então um novo, outro presidente, e vai se apoiar aqui nas nossas forças internas. Alguém quer que nos matemos uns aos outros? Nós entendemos isso, o outro lado não. Portanto, que pensem, nossa causa é justa. Adicionar ao que disse Alexander Grigorievich sobre o gasoduto para pôr a Europa. Se o ZKO, ou seja, e a Rússia chegarem a algum acordo, então sim, de fato, se o ZKO e a Rússia concordarem em cooperar na área de energia, o gasoduto para a Europa pode ser assegurado. E isso beneficiará a Europa, porque ela recebe gás russo barato. Quanto à situação na Terra, sobre a qual Alexander Grigorievich falou, ela está mudando rapidamente. Ontem, durante o relatório do comandante do Grupo Norte, seu vice me disse que amanhã o tribunal estará em nossas mãos. Foi exatamente assim que aconteceu. Estou confiante de que todos os planos previstos para a área em Klinene, na região de Kursk, serão cumpridos, assim como em outras áreas de contato de combate, não apenas em Sudja, mas também nas localidades adjacentes. Estamos agora retomando um por um todos os povoados adjacentes, toda a aglomeração. Com base em como as situações se desenvolverão no terreno, vamos negociar os próximos passos no processo de cessação do conflito e alcançar acordos de maneira que sejam aceitáveis para todos. Próxima pergunta, segunda pergunta da mídia bielorrussa. Representante do canal de televisão ONT, por favor. Vladimir, os interesses da Bielorrússia como aliado estratégico da Rússia, mas ao mesmo tempo vizinho mais próximo da Ucrânia, de alguma forma serão considerados. E, Alexander Grigorievich, você tem algum desejo específico a esse respeito, colegas? Vocês expressaram alguma opinião? Quais desejos ou relativamente para que os interesses da Bielorrússia sejam considerados durante o processo de negociação? Sinceramente, não entendo muito bem sua pergunta, mas posso dizer apenas de forma geral que os interesses da República da Bielorrússia, nossas relações com quem quer que seja, tanto com nossos parceiros do outro lado do oceano, quanto com nossos aliados mais próximos, vizinhos, são sempre considerados. No quadro do Estado da União Unida, partimos do facto de termos um conceito comum de Estado estrangeiro, de atividade política. Nossos ministérios das relações exteriores interagem muito, estreitamente em todas as plataformas internacionais. Trabalhamos em estreita colaboração no âmbito da Eurasec e temos uma cooperação profunda na esfera econômica, na produção real. Portanto, não considerar os interesses mútuos, simplesmente não podemos e nem temos esse desejo, porque qualquer passo nosso em qualquer uma dessas direções reflete, de uma forma ou de outra, tanto em nós quanto na Bielorrússia. Considerar os interesses da Bielorrússia está totalmente alinhado com os interesses nacionais da Federação Russa. Vladimir, essa questão surgiu por iniciativa dos nossos exilados no exterior e seus patrocinadores estrangeiros, que dizem que a Rússia vai fazer um acordo com a América, mas Lukashenko não permitirá isso. Bem, em primeiro lugar, ao responder a isso, eu disse que não estou particularmente ansioso para ir a lugar nenhum. Isso em primeiro lugar, e em segundo lugar, lá estará alguém próximo a nós, uma pessoa, nosso parceiro, a Federação Russa, e ela conhece nossos interesses, e de forma alguma cederá ou se afastará de nossos interesses, exatamente como você disse. Portanto, se alguém espera que as negociações sobre a Ucrânia, Rússia ou Rússia
e o Ocidente causem algum dano à Bielorrússia vizinha com este conflito. Isso absolutamente não é verdade. Vladimir confirmou isso mais uma vez. Não há nada a acrescentar. Para mim, a pergunta nem fazia muito sentido nesse contexto, porque ignorar os interesses da Bielorrússia seria prejudicial para nós mesmos. Entende? É isso que foi feito. Portanto, a pergunta, para ser honesto, é inventada, mas espero que eu tenha respondido a ela. Nossa coletiva de imprensa é encerrada com pergunta dos ministros do sul da Rússia. Se me permitem, uma pergunta sobre o progresso da integração entre a Rússia e a Bielorrússia, sobre como está o aspecto econômico da integração. Foram desenvolvidos 28 programas, gostaríamos de esclarecer o grau de sua execução. Gostaríamos de saber como está avançando a próxima etapa da integração, planejada para os anos de 2024 e 2026. E, em geral, vocês, como líderes, estão satisfeitos com o ritmo em que a integração está ocorrendo? Obrigado. Todos os 28 programas que foram planejados, executado em 100%. Primeiro, o governo está trabalhando de forma muito intensa e eficaz. De vez em quando, nós, junto com Alexander Grigorievich, às vezes, temos que participar para coordenar desacordos entre diferentes departamentos, mas tudo isso acontece de forma rotineira. Às vezes até discutimos entre nós, mas sempre alcançamos um compromisso que satisfaz ambas as partes. Não tenho nada a acrescentar. Estou muito feliz que Vladimir Vladimirovich está satisfeito com a implementação desses programas. Estávamos preocupados, também tínhamos uma carga considerável. O que os governos não conseguirem resolver em seu nível, devem trazer para o nosso nível, para aprovação. Portanto, também estou satisfeito com esse andamento. Muito obrigado. Obrigado.